As pessoas sempre me fazem essa pergunta: posso perder minha salvação? Geralmente, quando me fazem essa pergunta, eu pergunto à pessoa: o que você entende por salvação? O que é salvação para você? Porque dependendo da forma como você vê a salvação, vai interferir diretamente na sua resposta a esta pergunta. Por exemplo, salvação não é só perdão de pecados. Deus perdoar os meus pecados, Ele resolveu metade dos meus problemas, não resolveu todos. O problema da mentira não é só a mentira em si, é o coração mentiroso. O problema do adúltero não é só o adultério cometido, é o ser adúltero. A questão do perdão de pecados não resolve só o meu problema de eu ter sido perdoado pelos meus pecados, mas eu preciso ter um coração transformado. Eu preciso de uma mudança no coração. Eu preciso de regeneração. Então, salvação, ela não envolve só perdão de pecados, ela é mais ampla do que isso. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele nos vivificou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. A Bíblia diz: justificados, pois, mediante a fé, e nesse justificados não é só perdoados, é um termo muito amplo. Não é só perdoados mediante a fé. Esses justificados é tornados certos diante de Deus, declarados justos diante de Deus, colocado em uma situação onde você é justo diante de Deus. E a Bíblia vai dizer: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mediante o qual nós estamos firmes. A Bíblia fala isso. A Bíblia fala que nada pode nos separar do amor de Deus. Então veja bem, você estava morto nos seus delitos e pecados. O Espírito vivificou você. Você foi declarado justo diante de Deus. Você foi declarado certo diante de Deus. Houve uma operação de regeneração no seu coração. E agora é possível você perder essa situação? É possível. A salvação eu não vejo como um brinquedo que Deus coloca na sua mão, como um pai coloca um brinquedo na mão do filho, e dependendo da travessura que o filho fizer, o pai vai lá e tira o brinquedo da mão dele. Essa pergunta: é possível o filho perder o brinquedo? Eu acho que é uma pergunta inadequada no que tange à salvação. Uma melhor pergunta seria: meu filho deixa de ser meu filho quando ele comete uma travessura? Esta é a pergunta. A Bíblia diz: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A pergunta é: uma vez você tendo sido feito filho de Deus pelo poder de Deus, você deixa de ser filho de Deus? Se você disser que em última instância você corre esse risco, se você disser que você tem essa possibilidade de deixar de ser filho de Deus, mesmo tendo sido regenerado, mesmo tendo nascido de novo, se você disser que você corre esse risco, nós chegamos a duas conclusões básicas. A primeira é que você, em absoluto, pode ter a certeza da salvação. Você não pode ter. Porque nada garante a você que amanhã ou depois você não vai tomar algumas decisões equivocadas ou decisões pecaminosas e que vai te colocar numa situação em que você vai colocar em xeque isso, vai perder. A segunda conclusão é que se há essa possibilidade de você perder ou de você deixar de ser filho de Deus, então você deixará de ser com toda certeza, com suas mãos, pés, coração e mente. Ou você tem dúvidas que você vai falhar? Você tem dúvidas que você vai falhar?
Então eu vou dizer para você, você vai falhar. Então, se em última instância você depender do seu desempenho, você está perdido, meu irmão. Eu prefiro crer que eu estou resguardado em Cristo. E se você disser para mim, bom pastor, então se eu estou seguro, eu vou pecar à vontade, eu vou fazer tudo que eu sempre tive vontade de fazer. Vou pecar de maneira sem medida. Faça isso, porque é a evidência que você vai estar dando para mim e para você de que você não nasceu de novo. Porque aquele que nasceu de novo, o regenerado, há um princípio, há uma centelha divina dentro dele. Aquele que não nasceu de novo, o pecado para ele é absolutamente normal. Ele peca e ama pecar. Aquele que nasceu de novo, quando ele peca, ele é açoitado por Deus. Ele é disciplinado por Deus. E ainda que ele esteja longe da vontade de Deus, ele sabe que o lugar dele não é ali. O salmista Davi, no Salmo 51, ele vai dizer, torna a dar-me a alegria da sua salvação. Ele tinha perdido a alegria. Mas ele diz, não retires de mim o seu espírito. O espírito ainda estava lá. Se o espírito não estivesse lá, sequer orando ele estaria. Sequer orando ele estaria. A Bíblia diz que é o Espírito quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia diz que é a graça de Deus, é a benignidade de Deus que leva o homem ao arrependimento. Ora, eu me arrependo porque Deus agiu em mim. Eu fui convencido do pecado, da justiça e do juízo pelo Espírito. Eu fui vivificado pelo Espírito, mas em última instância a salvação vai depender de mim, do meu desempenho? É nisso que você acredita? Eu acredito no que Jesus Cristo fez. Eu acredito que registrado está nas Escrituras. Aqueles que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. A minha salvação não é uma hipótese. O meu futuro não está em julgamento. É um fato. Simples assim. A Deus seja a glória.